2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 9. Está escrito assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a arca do Senhor a mim? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom toda a sua casa. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, essa campanha é uma campanha muito abençoada, a qual nós se identificamos com a presença do Senhor Jesus, a qual simboliza hoje em nossos corações a Arca da Aliança. Mas hoje eu vim trazer para a igreja algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu comecei a ver a vida de Davi sobre essa palavra. E eu tenho para começar uma pergunta para a igreja: quem era Davi? E quem é Davi? Davi era um simples pastor de ovelha. E hoje eu vejo Davi comigo como o maior conquistador da história da Bíblia. Você pode até falar assim, irmão, tem muitos outros conquistadores. Tem muitos conquistadores. Nós devemos falar de vários conquistadores, até de Alexandre Grande, que ele morreu e foi enterrado com as suas braças para fora do seu caixão, falando: conquistei o mundo, mas não levei nada para mim. Nós vamos falar de várias pessoas que conquistaram algo, mas ficou para o passado. Eles conquistaram, ele passou aquilo a qual ele conquistou. Mas Davi, ele não era um conquistador. Davi é um conquistador. E nós podemos ver como Davi se torna um conquistador. Davi se torna um conquistador após o dia ao qual Davi, ele toma para si uma cidade chamada Euroshai, que é chamada Jerusalém, a cidade do grande rei. Davi, ele pode ir para onde for. Davi, ele corre para um lado e para o outro. Davi, ele faleceu há 3.000 anos, mas Davi hoje ainda é considerado o rei Davi. Jerusalém, ela nunca passou e teve outro nome qualquer diferente. Jerusalém até hoje era chamada de Jerusalém. Jerusalém, para os judeus, ela é considerada a cidade do grande rei. Aos portais de Jerusalém tem lá um memorial com o nome de Davi, e embaixo escrito: venceu os, se eu não me engano, o nome dos abençoados que estava lá, meu Deus, Jeruseus. Então, meus amados, eu vejo Davi como o maior conquistador, porque Davi não passou de história em história e ficou para trás de algo que ele fez. Davi tem para si até hoje a cidade de Jerusalém. E passa a época, e época vai se passando, e a cidade está lá no mesmo canto. Mas ao qual a gente quer chegar nesse lugar, meus amados? O que eu quero falar para vocês nessa noite: como que Davi chega e conquista, como que Davi, ele consegue ser chamado o grande rei. Um determinado dia, Davi estava num pasto, pastoreando suas ovelhas, a qual Deus manda um homem, um profeta chamado Samuel, e até aquele lugar onde Davi estava. Ele unge Davi a rei, e Davi, ele sendo ungido a rei, Davi esperou seu momento, Davi esperou seu tempo, Davi deixou que o tempo andasse e ele não se apressou para nada. Em um determinado tempo, Davi é chamado para ser rei numa cidade pequena. Davi, ele não começa no grande. Davi, ele começa a reinar em Hebrom.
obreiro. Ele não quer passar pela fase de um colaborador. Ele não quer passar pela fase de um homem a qual se dedicou para um dia estar no altar. Ele quer simplesmente, amanhã eu sou um pregador, subir no altar e não quero fazer mais nada. Davi, ele passou todo o seu tempo em Hebrom, e ele via Jerusalém como uma grande potência. Ele sabia que um dia ele chegaria lá, mas ele sabia que a época não era aquela ainda, porque ali ainda estava um rei chamado Saul, que ainda tomava conta daquela cidade, e Davi não poderia sequer tomar conta daquela cidade por sua própria vontade. Um determinado dia, muitos tentaram invadir Jerusalém, tomar para si a fortaleza dos jebuseus, e muitos tentaram, mas ninguém conseguiu. Eu creio que o Josué queria para ele, mas ele não conseguiu. Eu creio que um dia também Moisés queria para ele, mas não conseguiu. Mas um simples dia, Deus chama Davi do lado e fala para Davi: eu hoje te dou um presente. E eu creio que Davi, naquele momento, falou: amém. Porque sempre Deus está dando presente para alguém aqui no meio da igreja. Amém. E Davi, ele não fica impressionado com o presente que vai ganhar de Deus. Mas eu vou conjecturar. Davi, ele se impressiona com a coisa a qual Deus quer dar para ele. Porque Davi, quando Jesus chama ele e fala: Davi, hoje eu te darei algo muito forte em tuas mãos. E Davi, ele fica nem com ele, ele não pensa nem que é Jerusalém, porque ele sabe que quando os exércitos foram lá tentar invadir Jerusalém, para ter Jerusalém em suas mãos, e não conseguiram, porque os jebuseus eram muito fortes, a muralha de Jerusalém ficava muito alta, e as pessoas qual se aproximavam de Jerusalém, os arqueiros matavam a flechada. Mas um simples dia, quando Deus chama Davi, ele diz: meu filho, muitos já tentaram, muitos já quiseram para ele, mas não conseguiram, porque todo foi pela sua força, pela sua vontade. Mas hoje eu te entrego a fortaleza de Jesus. Glória a Deus. E Davi diz: mas como eu posso conseguir a fortaleza dos jebuseus? Como que eu posso entrar naquele lugar? E Deus fala para Davi que os jebuseus ele tinha feito uma espécie de encanamento para entrar água para a cidade de Jerusalém. E Deus dá uma estratégia para Davi. Ele pede para Davi, diz os historiadores, que faça uma barragem, que faça um rio, para que a água venha escoar, e que a água baixe, e Davi ele tome Jerusalém por dentro das encanações. O que eu vejo com isso, meu amado? Que para conseguir algo de Deus, você não tem como conseguir por cima. Para conseguir algo de Deus, você tem que conseguir por baixo. Você tem que conseguir prostrado. Você tem que conseguir sabendo que Deus é maior do que você. Aleluia! Você não tem como conseguir, meu amado, algo de Deus por alto, porque você nunca vai conseguir nada. Quando Davi ele escuta isso de Deus, Davi fica impressionado, porque Davi diz: comigo eu nunca ia ter uma estratégia dessa. E Davi ele entra e ele toma a fortaleza de Jerusalém. E quando Davi toma a fortaleza, eu creio comigo, meus amados, que aquele pessoal a qual estava com Davi começa a aplaudir Davi e abraçar Davi. Começa a dizer: ei Davi, tu és uma bênção. Ei Davi, tu és o cara. E Davi, ele para e pensa. Davi, ele não faz nada antes que ele veja algo em sua frente. Porque Davi sabia que ele não podia se manifestar para fazer uma festa, para se alegrar, antes que ele quisesse que aquilo que ele queria estivesse ali. Davi, ele ficou calado, mas Davi escutou muitos elogios. Eu creio que Davi ficou feliz, mas Davi disse: eu não posso fazer festa nesse lugar ainda,
um obstáculo muito alto sobre a sua vida. E com pouco tempo chegam os filisteus querendo tomar de Davi aquilo que Davi conseguiu. E quando Davi toma para si, em vez de uma festa, ele toma para si uma primeira guerra contra um dos maiores exércitos que tinha, que era os filisteus. E Davi, ele não sabe como ir contra os filisteus. Mas Davi, ele não faz as coisas sozinho. Davi, ele tem no seu coração: eu consegui Jerusalém. Obrigado. Eu consegui Jerusalém porque Deus me deu outra coisa. Glória a Deus. E eu só consigo derrotar esse exército se Deus estiver comigo. Aleluia. Davi, ele não toma uma posição antes que Deus fale com ele. Amados, o que nós vimos hoje na igreja, às vezes muitos amanhã reclamando, dizendo: eu tentei fazer isso, mas quebrei a cara. Eu tentei fazer aquilo, mas quebrei a cara, assim como o pastor estava pregando. Às vezes compra um carro sem poder pagar, porque ele toma uma atitude sem consultar a Deus. O que eu quero falar para você, meus amados, é que o nosso Deus não é surdo, que o nosso Deus não é mudo, que o nosso Deus, ele não é cego. O nosso Deus, ele enxerga, o nosso Deus, ele vê, o nosso Deus, ele ouve, o nosso Deus, ele fala. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem um momento certo a qual ele possa te responder. Quando chega em seu quarto, até ora, diz assim: Senhor, eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. E com pouco tempo, ele não escuta mais de Deus, ele não escuta sequer uma sopro em seu ouvido, e sai da sua casa e vai fazer algo, e chega e faz antes de Deus falar com ele, algo precipitado. E quando quebra a cara, diz assim: mas eu pedi uma confirmação do Senhor. Mas o Senhor fala para ele: mas eu não confirmei a você. E quantos quebra a cara por isso, meu irmão? Davi, quando ele consegue Jerusalém, o povo se alegra. E quando Davi vence os filisteus, o povo se alegra. E Davi, naquele momento, Davi fala assim: eu tenho que fazer algo para meu povo. Eu tenho que me alegrar junto com o meu povo. Eu tenho que fazer algo para que meu povo saiba que eu também não fico só pensando em mim. Meu povo viu já 2 vitórias sobre a minha vida. Meu povo viu Deus trabalhar na minha vida por 2 vezes. O meu povo viu que eu consegui tomar a fortaleza dos jebuseus e agora consegui enfrentar os filisteus, e hoje eu estou aqui de pé. Mas quando ele olha para trás, ele diz assim: vamos fazer a festa. Mas onde está a presença de Deus? Sem a presença de Deus não tem festa nesse lugar. Sem a presença de Deus não tem nada nesse lugar. A festa só começará quando a presença de Deus chegar até aqui. Aleluia. E falam os historiadores que Davi, ele toma para ele 2 bois e coloca em seu chifre capa de ouro, coloca em seus cascos capa de ouro, e ele manda fazer um carro para os bois redondo em forma de uma coroa para buscar a arca do concerto. Mas a arca do concerto não é nada mais do que um caixote de madeira feito por Bezalel. Mas foi uma coisa muito preciosa naquela época, porque a presença de Deus não teria descido à terra como está hoje. Ela vinha por medida. As pessoas eram olhadas por Deus e diziam: esse merece estar comigo, esse merece ter minha presença em seu coração. E Davi, ele manda buscar, após ter feito o carro e enfeitado os bois para buscar a arca. E quando ele chega num determinado lugar onde estava a arca, ele coloca a arca sobre o carro. Amados, e aquela arca, ela sai andando naquele carro. E a Bíblia não fala se tinha buraco, se tinha algo naquele caminho. E a Bíblia nos fala que aquela arca, ela começa a tombar
chamado Uza. Eu tenho comigo, muitos não têm, amados, mas eu tenho comigo que ele tentou fazer uma boa ação para ajudar. Por que ele tentou fazer uma boa ação? Porque Uza conhecia a palavra do Senhor. Ele sabia se a arca caísse sobre o chão, desceria um raio de mais ou menos 7 quilômetros quadrados e acabaria com tudo aquilo ali. E ele tentou fazer algo para ajudar. E quando ele tentou algo, o Senhor abre uma ruptura em Uza. Amado, o que eu vejo com isso? Quando os caras colocam a mão na presença de Deus antes de conhecer a Deus, quando querem fazer algo, chegar e dizer: até agora Deus não falou comigo, mas eu posso chegar e fazer isso e aquilo outro. Amado, a presença de Deus é uma coisa tão benigna nas nossas vidas, tão abençoada nas nossas vidas, que quando você está com a presença de Deus, a dificuldade vem, os obstáculos vêm, e você olha para cima e você dá risada. Porque você sabe que aquilo que você está passando é bem menor do que o Deus que tu está servindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quando usa, amado, ele toma aquela ruptura, usa. Davi, o seu coração pensa diferente, a sua mente pensa diferente. Ele olha e não quer mais aquela arca para ele. Davi, ele sabe que a presença de Deus é tão forte, tão grande, que até não pode chegar na cidade que a pode ouvir a mesma. A palavra de Deus fala lá no livro de Samuel, amado, no livro de Samuel, se eu não me engano, meus amados, que fala que a presença, ali tinha 5.070 homens, a qual olharam para dentro da arca, e os 5.070 homens foram feridos. 5.070 homens, deixa eu confirmar para vocês onde estão. Primeiro Samuel, capítulo 6, no versículo 19. Fala a palavra do Senhor, que ao olhar para dentro da arca, 5.070 homens foi ferido. Foi ferido, meu amado, porque os 5.070 homens queriam ter curiosidade da presença do Senhor, mas ele não estava pronto para olhar face à presença de Deus naquele momento. Amado, quando aconteceu algo com Uza, Davi, ele se retrocedeu, e ele fala para si mesmo: como que posso levar a presença do Senhor na cidade de Davi? Por que, meu amado? Porque naquele momento ele viu um homem ser morto em sua frente. Mas o nosso Deus, amado, não é um Deus ruim. O nosso Deus não é um Deus
Quando já apontou o dedo para você e dizer, você não sabe aonde você está? Quando já apontou o dedo para você dizer assim, esse aí crente, ele morre onde ele está? Quando ele apontou o dedo para você dizer, esse daqui não presta para nada? Mas o que eu quero falar para você, meu amado, que quando você é rejeitado pelo mundo, você é rejeitado para Deus. Amados, fala a palavra de Deus, que quando aquela arca ela fica ali, para ser movida para o alto campo, eles vão ser chamados os levitas para carregar aquela arca. Mas os levitas que foi ser chamado, amado, ele vinha da tribo de Levi. Por que da tribo de Levi, meu amado? Porque eu fiquei pensando comigo, meu pai, toda tribo de tanto homens bons, podia ser a tribo de Judá, porque podia ser a tribo de Benjamim, podia ser a tribo de Zabulon, podia ser outras tribos, mas por que a tribo de Davi, ou de Levi? De um homem a qual deu tanta dor de cabeça para seus pais, de um homem a qual deu tanta dor de cabeça para sua própria irmã. Levi chegou um certo momento que ele aceitou o seu cunhado como cunhado, mas ele sai para a rua e chega e acaba com a família do cunhado inteiro. Como que uma pessoa dessa poderia ter uma tribo a qual carregava a presença do Senhor? Mas quando eu comecei a ler, aquilo começou a ter no meu coração, e Deus falava comigo sozinho e dizia, filho, tu prestava para alguém? Tu prestou para tua mãe quando ela separou do teu pai? Tu prestou para tua família quando tu falou que ia ficar junto com a tua mãe? Ou tu foi rejeitado? E eu comecei a chorar, meu amor, porque eu falei, eu não prestava. Minha mãe tinha 6 filhos e colocou 5 na frente e disse, tu filho, porque tu não presta. E eu fiquei pensando, por que eu não prestava para minha mãe? Porque eu fazia algo que prejudicava ela, porque eu ajudava meu pai a maltratá-la. Mas Deus sabia que no fundo do meu coração tinha algo de amor para os outros. Deus sabia que aquele rejeitado um dia poderia pregar a palavra dele. Porque a ótica de Deus não é como a ótica humana. Quando todo mundo olhou para Levi e disse, essa aí não presta, Deus chega para Levi e diz assim, Levi, tu não pode ter herdade com nada. Os outros podem ser herdeiros de tudo, mas tu vai ser herdeiro de uma coisa mais preciosa na tua casa. E Levi fala, o que Deus? Ele fala, tu vai ser encarregado de levar a minha presença. Aleluia! Aleluia! Você sabe o que é isso, meu amado? Não existe riqueza. Você sabe o que é isso? Não existe carro, não existe apartamento. Você sabe o que é isso? Não existe ouro nem prata que possa bater uma coisa tão preciosa e carregar a presença de Deus. Eu creio que quando o povo começaram a ver, que viram que era a tribo de Levi que estava chegando pronto para carregar a arca do concerto, o povo olhava um para o outro e não sabia o que estava acontecendo, não entendia, pastor, o que estava acontecendo. Porque para o povo dizia, vamos buscar o povo da tribo de Judá, porque é o povo a qual adora a Deus todo momento. E esse povo aí ele não adora, esse povo vem de uma linhagem, que é uma linhagem muito ruim, uma linhagem perversa, uma linhagem que não obedece. Mas Deus fala, eu te pego as coisas loucas desse mundo para confundir sábias. Aleluia! Eu pego a que não são para confundir a que são. Aleluia! Para Deus não precisa você, meu amado, ter faculdade de alguma coisa para dizer que Ele é seu Senhor. Para Deus não precisa você andar de gravata, de terno para dizer Ele é Deus. Para Deus não precisa você, meu amado, sempre estar lá como soldado de quartel olhando para Ele, não. Para Deus precisa só você saber que Ele é o maior e você é o menor. Para Deus só precisa saber que você sabe que existe um Deus acima de todas as coisas. Para Deus só precisa saber que o teu coração tem parte com algo que Ele deu para a terra.
não existe carro, não existe casa. Para Deus não existe braveza. Para Deus existe uma pessoa a qual Ele quer Ele no seu ministério. Eu pergunto para a igreja: quem foi que veio para a igreja porque ganhou muito dinheiro? Quem foi que veio para a igreja porque as pessoas olhavam para você e diziam assim: tu tem cara de levita? Quem foi que falou que quando veio para a igreja disse: um dia tu vai ser pastor? Amado, eu creio que ninguém escutou isso. Porque quando a gente está no mundo, meu amado, as pessoas olham para nós, o que oferece para nós é bebida, o que oferece para nós é a prostituição, o que oferece para nós é algo que a nossa carne almeja, mas o Espírito de Deus não quer. Aleluia, Jesus. Eu vejo esse homem, eu vejo Levi com sua tribo dessa forma. Eu creio que quando ele passa no meio do povo, tem gente que não quer nem que ele passe próximo. Mas Deus disse: Levi, seja rejeitado pelo mundo, porque aquele que o mundo rejeita, eu abraço. Aquele que quando o mundo não quer mais, é porque a minha presença está incomodando. Aquele que quando o mundo diz esse não presta, para mim presta. Aquele que o mundo diz assim, chama para lá, aquele que vai pegar a minha presença. Aleluia! Glória a Deus! Amados, e aquele povo, ele chega ali com a ordenança, ele chega ali com um fervor, ele chega ali sabendo: nós temos uma obrigação, carregar a presença do Senhor. E eu fico comigo: mas por que, meu amado? A presença de Deus não foi em cima de bois que foi escolhido em meio de 30 mil boi dois. Por que a presença de Deus não foi em cima de um carro ganhado de ouro? Porque a presença de Deus não foi ali junto com aqueles dois homens a qual sabia conduzir os touros? Porque Deus fala assim: a minha presença, meu amado, eu dei para os meus filhos. Eu não dei minha presença para andar em cima de animal, eu não dei minha presença para andar em cima de carros, mas a minha presença, ela foi dada para andar nos lomos da qual eu chamei. E aquele povo, ele chega, amado, e pega a sua arca e coloca em seu ombro. E aquele povo, ele faz algo diferente. Ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º passo, ele coloca a arca do concerto no chão. E ele começa a fazer um culto de louvor a Deus. Ele faz sacrifício a Deus. Eles aplaudem a Deus. Eles adoram a Deus. Eles louvam a Deus. Eles amam a Deus. Porque eles sabiam que aquele povo que estava ali não estava ali porque queria. Ele estava ali porque foi chamado pelo Senhor. Ele estava ali porque eles sabiam que o Deus que eles estavam servindo poderia suprir a sua necessidade até chegar na cidade de Davi. Amado, aquela 7º passo era uma adoração. Aquela 7º passo era uma adoração. O que eu vejo comigo, meu amado, quantas pessoas passam 7, 15, até 20 dias, um mês sem ir na igreja. E quando chega na igreja, que o pastor de glória dele diz: eu estou no mistério. Amado, a presença de Deus não é assim. 6 é o número do homem, mas 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. A cada 7º passo, aquele povo parava e dizia: vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. E as pessoas hoje querem ter a presença de Deus dentro da sua casa. Se quer sair para o pasto, para andar, para pregar, para ir na igreja e escutar algo que Deus tem para falar. Aí você fala para mim: meu amado, mas dentro da minha casa a presença do Senhor não pode estar? Pode sim. Ela pode, ela deve. É obrigatória a presença do Senhor estar dentro da sua casa. Mas você tem por obrigação ir na sua denominação e clamar os nomes santos do Senhor. Aleluia. Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estava escrito que ali estava um monte de homens reunidos, e mulheres também, estavam clamando o nome santo do Senhor, e o Espírito do Santo desceu sobre aquele povo. Aleluia, Jesus. Amados, nós temos por obrigação, pela
sétimo dia, nós parar, nós vir à nossa igreja e clamar o nome santo do Senhor. Não tem como você ter a presença de Deus se você não busca Ele. Não tem como você ter a presença de Deus que você não adora Ele. Pular é fácil, meu amado. Gritar é fácil. Se torcer é fácil. Mas, amado, eu quero ver na hora que você se enfrenta com coisa ruim, dizer: e aí, como é que tu vai me expulsar? Tu pula, tu dança, tu sapateia? Não. Porque não tem, nós temos medo. Porque a presença a qual deveria estar dentro do teu coração não está. Então, amado, aqueles levitas que foram chamados pelo Senhor, eles não queriam saber que a distância que estava ali até Jerusalém estava longe. Mas ele dizia: vamos fazer o que o Senhor almeja. A cada sétimo passo, uma adoração. A cada sétimo passo, dizer: o Senhor é Deus. A cada sétimo passo, dizer: nós oramos. A cada sétimo passo, vamos cultuar a Ele. A cada sétimo passo, vamos fazer um sacrifício de adoração. A cada sétimo passo, vamos lembrar do Senhor. A cada sétimo passo, dizer: nós vamos caminhar junto com Ele. A cada sétimo passo, dizer: Deus está vivo dentro de nós. Amados, hoje, se o irmão Alexandre, ele passar 7 dias sem ler o manual de vida qual Deus deixou para mim e para vocês, o irmão Alexandre, ele volta para mim. Se o irmão Alexandre, ele passar 7 dias sem joelhar o joelho, dizer: Senhor, tu lembra desse pobre coitado? O irmão Alexandre, ele volta para mim. Porque a presença do Senhor, ela não é obrigada a ficar na minha vida. A presença do Senhor, ela não é obrigada a atuar dentro de mim se eu estou um pouco ligando se Deus existe ou não. Amados, nós temos por nossa obrigação, por nosso dever, como servo do Senhor, a cada 7 dias, adorar ao Senhor. A cada tempo, adorar ao Senhor. Se puder a cada 7 minutos, se puder a cada 7 horas, se puder a cada 7 segundos, não importa. Deixa o povo dizer que você é louco, deixa o povo dizer que você está endoidando, mas Deus está olhando lá de cima e dizendo: ei, meus filhos não estão endoidando, meu filho sabe o que eu estou fazendo na vida dele. Glória a Deus. Amados, essa arca, ela fica na casa de outro homem 20 anos, é isso, pastor? E aquele homem, ele não prosperou. Aquele homem, ele não ganhou nada do Senhor. Sabe por quê, meu amado? Porque quando você pega a sua Bíblia e coloca em cima da sua estante, aperta no Salmo 123, e todo dia você passa por ela, e cada dia a teia de aranha, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Aquela Bíblia, ela não vai valendo para nada, porque ninguém está lendo. Então, quando não está lendo, Deus não está falando contigo. E ela vai ficando lá, e passa anos. E teu irmão, ele entra na igreja hoje, e quando é amanhã, tu vê ele. Amanhã teu irmão andava descalço, ele está com a sandália havaiana. Quando é amanhã, tu vê ele com 3 melhorzinhos. Amanhã ele andando de social, e tu está dizendo assim: porque eu sigo esse Deus que esse homem está seguindo, e não acontece nada, e esse homem está acontecendo. Sabe o que está acontecendo, meu amado? A Bíblia que está na tua casa só como um simples objeto, e na mão daquele outro que entrou agora, não está como um simples livro, está com uma palavra de Deus viva nas suas mãos. Glória a Deus. Amado, o vendedor, ele não foi bobo. Amado, o vendedor, ele não foi besta. Quando ele viu a presença do Senhor em sua casa, ele disse: nós temos que adorar. Quando ele viu a presença do Senhor em meio da sua casa, ele disse: chegou. Quando ele viu a presença do Senhor em sua casa, ele disse: eu largo tudo para adorar ao Senhor. Amado, a palavra de Deus nos fala que tem 2 irmãs, e o Senhor Jesus, ele entra na sua casa, e uma começa a ficar aos pés do Senhor, escutando as palavras maravilhosas que vinham da boca do Senhor Jesus. E a outra, ela chega para Jesus e fala: você não deixa que a minha irmã, não se importa que a minha irmã deixe de fazer os afazeres para escutar o que tu está falando. E Jesus responde:
ela está colhendo a melhor parte. Ela está colhendo a melhor parte. Por que está colhendo a melhor parte? Porque Deus falou que dessa água, se você beber, jamais terá sede. Esse pão que tu comer, jamais terá fome. Amém, meus amados, eu te falo, meu amado, a partir do dia a qual você começa a almejar a palavra do Senhor como tem que ser almejada, a tomar para si a palavra do Senhor como tem que ser, a presença do Senhor jamais será realidade dentro de você, a tua fome jamais vai subir, a tua sede jamais tu vai tê-la. Ei, tu vai ser sempre aquela pessoa a qual tu, quando andares, as pessoas vão te olhar na rua e vai dizer como falaram com o simples Eliseu: ei, aqui vai passando um homem de Deus, vai passando uma mulher de Deus, mesmo que a tua palavra, naquele momento ela não fala, naquele momento ela não faça algum efeito, mas amanhã depois, amado, a palavra vai proferida pela tua boca, tu vai olhar para trás e tu vai ver aquela semente começar a crescer. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, eu tenho 2 anos trabalhando com um homem, o obreiro Jefferson, ele sabe que o dinheiro do homem, ela pegou aqui, estou aqui no poder, tá bom. E há 2 anos eu dizendo dele: o Senhor é bom, o Senhor faz isso. E eu pregava, e meu irmão, às vezes filmava, eu enviava para ele. E às vezes ele nem olhava, já deletava para não ver a explicação. E eu enviava uma frasezinha da palavra de Deus, e ele: eu não quero saber disso aí. Meu negócio é Maria, Antônio. Eu digo: tá bom, deixa bom, eu gosto de Maria. Para mim foi a melhor, uma das melhores mulheres da terra. Foi ela que a qual você deu o ventre para Jesus nascer. Eu amo Maria. Ele disse: tu ama, amo. De verdade, eu disse: de verdade. E por que tu não tem a foto dela? Eu disse: porque eu não vi ela. Na época não tinha câmera fotográfica, eu me desse, eu tinha uma foto dela guardada. E aquele menino, ele foi. E as palavras, a qual eu falava para ele, às vezes eu pensei comigo: não vai adiantar em nada. Mas quando foi domingo passado, ele estava, na segunda-feira, estava eu e o obreiro Jefferson lá no serviço. E ele chega e fala para mim: a partir de hoje, eu vou servir a Deus. Ele disse: tu sabe as tuas palavras. Ei, eu fui para a igreja ontem com a minha irmã. Quando eu cheguei lá, as palavras que foi falada pela tua boca, o pastor repetiu tudo de novo e eu não consegui ficar parado. Eu fui andando na frente e aceitei o Senhor Jesus como o único suficiente. Sabe o que é isso? Eu não quero me agradecer não, porque toda a glória vai dar a Deus. Mas o que eu quero falar para você, que a semente a qual o servo de Deus planta, ela pode passar anos, ela pode passar dias, ela pode passar meses, mas a semente um dia ela vai brotar. Mas para isso, mano, não deixa de buscar a essência, que é a presença do Senhor. Não deixa de buscar a essência, que é a marca do Senhor em nossas vidas. Amado, hoje veio o Senhor Jesus à terra, e Ele fala que está no meio de nós, porque Ele fala: onde tem 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estarei. E quando Ele veio sobre a terra, o caixote que era apelidado, chamado o caixote do ciúme de Deus, que era a arca da aliança, a qual hoje ninguém sabe por onde ela anda, por onde ela está. O Senhor Jesus falou: não precisa só mais um caixote. Hoje a arca da aliança, ela cabe no teu coração. A arca da aliança, ela anda dentro de si. A arca da aliança, ela hoje caminha junto contigo. Ei, tu sabe as tábuas dos mandamentos, ela hoje está no teu coração. Tu sabe a vara de Arão que chamava de autoridade, ei, hoje ela anda contigo. Tu sabe o maná que caía do céu, ela hoje pode andar nas tuas mãos, que se chama Bíblia Sagrada de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu aprendi a amar a Deus, porque, amados, eu amei o mundo por muito tempo, mas amando o mundo por muito tempo, eu aprendi que nada lucrei. Eu aprendi, meu amado, que o salário que o mundo dava era o pecado. O salário que o mundo dava era a morte. O salário que o mundo dava era a destruição. E quando eu comecei a andar na presença de Deus, o salário que Deus me deu foi a vida eterna.
A presença de Deus, ela está em nossa vida. E o salário agora Deus tem para cada um de vocês essa noite é a vida eterna, a qual Ele disse que tinha rua de ouro, aonde tu vai morar. Crente, sempre põe isso na tua mente. Se aqui está difícil, não esquenta a cabeça, porque o dia certo vai chegar, a qual você vai andar por rua de ouro. Tu vai ver os anjos clamando ao Senhor, e tu vai estar junto com Ele. Esse é o salário que Deus tem para os seus filhos. Esse é o salário que Deus tem para você. Esse é o pagamento que Deus quer na tua vida. Aleluia. Amados, eu peço que os levitas venham. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. A igreja fica de pé, por favor. Ai, glória, Senhor. Quero falar para a igreja. Quem crê? Quem crê Aleluia. que a presença de Deus Aleluia, eu creio, Deus. está dentro de Aleluia. você? Eu creio, Senhor. Quem crê que a arca do concerto está no seu coração? Quem tem certeza que as tábuas dos 10 mandamentos andam junto contigo? Quem tem certeza que a autoridade que simbolizava o Arão, o cajado de Arão, está contigo? Quem tem certeza que o maná que estava dentro daquela caixa não é contigo? Amado, eu vou citar mais um versículo de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A arca da aliança desceu sobre aquele lugar. A arca da aliança, ela desceu sobre aquele lugar e ela começou a pairar. A arca da aliança encheu aquele povo que foi dado como embriagado, porque não aguentava o tamanho do poder de Deus na vida dele. A arca da aliança, meu amado, ela começou a entrar no coração daquele povo que estava ali. E aquele povo começou a saber que a arca da aliança, ela estava viva em seus corações. Amado, quem crê que hoje você carrega isso consigo? Quem crê que a presença do Senhor está sobre nossos corações? Quem crê que Deus pode manifestar a tua glória, mostrando que a simbologia que nós simbolizamos hoje está dentro de nós? Amados, abre vossos corações. Os levitas vão estar aqui louvando ao Senhor. E a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus, o Divino Espírito Santo amado, vai começar a manifestar a sua glória sobre suas vidas. Amado, abre o nosso coração.